Olá, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje à noite. Temos vários assuntos para tratar essa noite. Com certeza, essa noite vai prometer e vai ser de muita discussão, vai dar o que falar, né? Eu quero começar tomando logo esse chá. Esse chá aqui, ó. Gengibre, hortelã, limão, cebola, alho. Começar logo melhorar a nossa imunidade. Começar tomando esse chá para poder lubrificar as cordas vocais e também poder já imunológico noturno, que é importante, né? E o assunto que eu vou falar hoje, pessoas que não liguem agora, porque eu tô entrando nesse contato com vocês aí da internet, e as pessoas ficam ligando. Essa questão realmente da Covid tem deixado as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas e liga toda hora. Eu tenho tido pouco tempo até para preparar alguma coisa para vocês aí das redes sociais. Peço que não liguem agora, que eu tô nesse contato direto com o público. Toma esse chazinho, muito bom, como já disse, limão, gengibre, hortelã, cebola, alho, açafrão. É um mix de produtos turbinados que vai, com certeza, lubrificar, vai dar mais consistência ao nosso sistema imunológico. Mas, depois eu tomo o seguinte. Primeiro eu quero dizer a vocês que esses vídeos que eu tenho feito, aqui não tem nada de profissionalismo, não tem profissão, não é a empresa que faz, tudo sou eu que faço, monto aqui em casa mesmo e amadoristicamente eu vou fazendo esses contatos com vocês no dia a dia, não é? Eu reservei alguns assuntos para falar hoje, combinados com o frio que nós estamos enfrentando nesses dias, chuva, 5, 6 dias de chuva e de frio na cidade, na Bahia como um todo, uma frente fria, e tratar dessa relação do frio com a Covid-19. Mas antes disso, eu quero falar algumas coisas que tá engasgada aqui na minha garganta, e que precisa ser dito ao público, precisa ser dito às pessoas, não é? Olho no olho falando para você. Não tem ivermectina na cidade, não tem. Hoje à tarde eu saí do hospital, fui em 4 ou 5 farmácias propositadamente procurar ivermectina. Filas e mais filas, pessoas chegando nas farmácias, perguntando, não tem. Tem uma farmácia que um dos balconistas me disse que essa semana chegaram 400 caixas, em 30 minutos foram consumidas. 30 minutos! Vendeu toda a ivermectina. Não tem lugar nenhum, nas principais redes de farmácia, não tem a ivermectina, não é? Ora, se está vendendo, se as pessoas estão comprando, é porque estão acreditando no que está se falando, no que poucos médicos estão falando. Poucos médicos estão se manifestando e falando sobre o consumo da ivermectina, e tanto na profilaxia como no tratamento, não é? E a gente tem recebido vários telefonemas de pessoas ainda com dúvidas e ainda sem saber que toma ou não toma. Mas o que eu sei é que não tem na rede de farmácia, não tem. Você não encontra ivermectina em Feira de Santana, não encontra em Santo Estevão, não encontra em Santa Bárbara, não encontra em Amélia Rodrigues, não encontra em Cachoeira, não encontra na maioria dos municípios próximos aqui a gente, Ipirá, São Gonçalo dos Campos, não encontra. Então, se não está encontrando, é porque a mercadoria, o produto está saindo. E hoje é a única vacina que nós temos para a Covid-19, juntamente com a cloroquina e alguns aí que usam a Anita. É a única situação que nós temos para enfrentar. Porque a vacina não vai sair esse ano. Vacina não vai sair esse ano. Não sabemos quando a vacina vai sair. Não sabemos em quais condições essa vacina que está sendo testada será produzida e como ela chegará no mercado. Não sabemos. São mais de 100 tipos de vacina contra o Covid-19 que está
contra o novo coronavírus, contra o SARS-CoV-2, na realidade, que é o vírus. Não sabemos quando será sintetizado e quando entrará no mercado. Então não temos. A única vacina atual que nós temos é a ivermectina, menos lesiva. E ainda insistem em dizer que não presta. Não vale nada, é só um vermífugo, é só um antiparasitário. Insistem em falar isso, não é? Então, não sei. Várias pessoas eu tenho medicado. Eu posso falar para vocês, como paciente e como médico. Como paciente e como médico, as duas coisas. Como paciente eu usei a ivermectina e como médico eu passo para as pessoas. Essa semana eu tive de frente, com 8 pacientes, com 8 pacientes de Covid-19, cara a cara comigo. Eu com máscara, com protetor facial, não é? Com luva e atendendo esses pacientes. Atendendo esses pacientes, cara a cara com eles. Não foi virtual, foi real, foi físico. Eu tive com eles. E mediquei. Examinei o paciente, diagnostiquei. Primeiro o diagnóstico clínico, aquele diagnóstico da conversa, do bate-papo. Para mim era Covid. Eu não tinha dúvida que era Covid. Não é? E fiz o diagnóstico, 2 testes rápidos logo de imediato, positivou. Depois mandei fazer 2 raios-x e mais 2 que o teste rápido não tinha positivado, deu positivo. Com raio-x eu consegui identificar. E 2 foram para o PCR. Deu positivo, depois me comunicaram que deram positivo. Então, todos esses pacientes, os outros 2 se perderam, não confirmou. Até o momento não sei a história deles. Não confirmou para mim. Então, 6 dos 8, 6 foram diagnosticados com Covid. A gente está de frente com o paciente. Agora, colegas que não abrem consultório, que não tem contato com paciente nenhum, que fica só ouvindo história, só lendo pesquisa, quando lê, só lendo pesquisa. Quando não lê, fica de ouvido ou ouvindo comentário de um ou de outro. Eu sou um médico especialista, não passo remédio de verme. E tá cheio de verme na barriga. Não passa remédio de verme, mas tá com verme. Eu tenho conversado com alguns colegas que trabalham diretamente comigo, todos eles têm usado ivermectina, mas alguns deles não passam ivermectina para seus pacientes, porque às vezes não tem nem paciente. Eles não têm nem paciente para passar. Então, as pessoas nem procuram eles também. Não tem contato com eles. São anestesistas, alguns deles, colegas que trabalham diretamente em outras áreas, são ortopedistas, que na realidade estão com áreas diferentes. Então, eles não têm contato direto para esse manejo, para estar com... Mas eles estão usando. Eles usam para eles. Eles tomam a medicação. Muitos têm até dúvida de como tomar. Pergunta a gente diz como é que ele vai tomar. Eu vou tomar quantas doses? Então, tem muito disso. Eu vou comprar agora. Eu já tomei, meu irmão tomou. Mas eles estão usando. O certo é que não tem ivermectina no mercado. Você não encontra medicina no mercado. Não encontra ivermectina no mercado. A verdade é essa, não encontra farmácia nenhuma. Como já disse, a maioria das redes de farmácia não tem ivermectina. Agora, continua a questão, o embaralho político do processo todo. Porque eu já disse desde antes que politizaram essa questão, não é? Politizaram essa questão, e essa política que fazem é uma política perversa com a população. A população fica prejudicada porque os órgãos que poderiam comprar e adquirir o medicamento não compram, não adquirem e não distribuem para a população. E a população fica à mercê disso. Agora, Santa Catarina já está distribuindo, Goiás já está distribuindo, não é? Mato Grosso já está distribuindo. São Paulo já estão medicando, muitos colegas estão medicando. Inclusive, eu fiz consulta online de pacientes de São Paulo sobre ivermectina. Parentes que moram aqui em Feira passaram o meu telefone para ele lá, ligaram para mim. Pacientes que eu estou acompanhando, inclusive, que já foram medicados lá
E eu pedi a cópia da receita, tenho gravada, lá em São Paulo, médicos passando ivermectina. Já vi colegas aqui também da Prefeitura de Feira passando ivermectina nos postos de saúde. Ora, agora eu não vou comunicar isso ao público, eu não vou botar minha cara na tela porque é um remédio de verme. Eu tenho vergonha de passar remédio de verme e dizer que pode servir para a Covid-19. Então, continue envergonhado e continue com seus pacientes ou com as pessoas que você poderia estar ajudando até a não ter a doença, ou se tiver a doença, venha a ela de uma forma mais branda ou de uma forma mais fraca, porque você se julga melhor do que um outro, ou porque você estudou na América, porque você fez pós-graduação em São Paulo, porque você é mestre, porque você é professor e não utiliza a medicação. E tá essa guerrinha aí de nervos tentando isolar as pessoas, que isso não devia estar sendo feito, e que não sei o quê, e que está estimulando a automedicação, coisa dessa natureza. O certo é que tem que usar, tem que procurar, tem que pesquisar, tem que comprar. Se não conseguir, manda formular. As farmácias de manipulação estão aí e estão fazendo e fazendo bem também. Então pode usar a ivermectina manipulada, que não vai ter problema nenhum. Agora, vamos nessa aí. Vamos voltar a falar de alguns temas importantes. A Bahia já passou de 100 mil contaminados. Quase 2.400 mortes. Não é? Feira disse que registrou mais uma morte hoje. Aumentou o número, acho que foi 53 pessoas que foram mais contaminadas. Deve ter testado menos. Porque o problema da gente é que não testa. Não testa. Então, o que é que vai acontecer nos próximos dias? Nós temos aqui um estudo feito, e esse estudo mostra uma realidade que nós devemos comentar com vocês, não é? Essa realidade, essa situação que estatisticamente nós estamos vendo aqui no Brasil, não é? Aqui no Brasil. É uma situação bem complexa que nós estamos assistindo aqui no Brasil. É uma situação bem sui generis, né? O que é que aconteceu na realidade? O primeiro caso no Brasil de Covid surgiu no dia 26/2, dia 26 de fevereiro. Foi o primeiro caso. No dia 19 de junho, nós completamos 1 milhão de casos infectados no Brasil. Então, passados 114 dias, eu fiz essa conta, passados 114 dias, nós saímos de um caso para 1 milhão de casos. Em 114 dias. Quer dizer, 3 meses e 10 dias, 11 dias, nós saímos de 1 para 1 milhão de casos infectados. E tem uma projeção, agora, para julho, precisamente entre dia 14 e dia 15, nós completarmos 2 milhões de casos infectados no Brasil. Nós estamos em 1.700.000, 1.800.000. A projeção para terça ou quarta-feira é nós chegarmos a 2 milhões de infectados no Brasil. Isso mostra o quê? Que do dia 19 de junho até a data de 14 ou 15 de julho, nós vamos ter em 25 dias um aumento 5 vezes maior. 5 vezes maior. Essa pesquisa foi feita pela Faculdade de Medicina de São Paulo. O que implica dizer que nós vamos ter lá, há uma projeção já, para no dia 14 ou dia 15 de junho, nós temos no Brasil em torno de 80 mil mortes. 80 mil mortes. E não se quer usar a ivermectina. Não se quer usar nem a cloroquina. E gente morrendo. Cemitérios, cova sendo aberta. Vaga do UTI não existe. Internamento não existe. Isolamento social não existe. Testagem não existe. Bom. Ainda há uma questão primordial, que são as subnotificações.
Você acredita de sã consciência? Agrade a quem quiser, não estou incomodado com isso. Vocês acreditam de sã consciência que Feira de Santana só tem 4 mil ou 5 mil infectados? Vocês acreditam nisso? Claro que não. É uma subnotificação visível, a olho nu. É só você olhar na sua casa agora. Se você foi Covid, 3 ou 4 que possam estar aí. 2 que possam estar aí. 3 que possam estar aí. Então, há uma subnotificação notória. Não é verdade isso. E não é só em Feira, não. É na Bahia e no Brasil. Nós temos uma subnotificação clara. Os estudos mostram que na quarta-feira ou quinta, quando o Brasil atingir 2 milhões de infectados, nós vamos ter, na realidade, 12 milhões. 12 milhões de infectados. Quando atingir 80 mil mortes, nós vamos ter, na realidade, um percentual de 130 mil mortes no Brasil. Quando a gente chegar a 80, quando der lá na rede do Plim Plim, der lá 80 mil, tá dando só 60% dos que morreram. Então, são 130 mil mortes no Brasil. Temos que comemorar o quê? O que é que nós vamos comemorar? Já estamos no segundo lugar em contaminados e no segundo lugar em mortes. E não se quer falar em medicamento. Não se quer falar em medicamento, não quer se fazer prevenção. Então, gente, e fica aquela briguinha. Político A, político B. Por que não fez isso, fez aquilo outro? Por que não abriu a vaga? Por que não deixou de abrir? Por que boicotou um, boicotou outro? E o povo aí, sem assistência. Servindo de massa de manobra, servindo apenas de um elemento de mídia. Não é? Quando se salva um, faz aquela festa. É bola soprando, é isso, é aquilo outro, para comemorar um que morreu. E esses 130 mil que vão morrer até quarta-feira, como é que fica? Será que metade desses aí tivesse tomado a ivermectina, a hidroxicloroquina, não tinha se salvo? O que é que acontece na realidade? O que acontece é muito simples. É muito simples e não se fala para as pessoas. O que acontece, na realidade, é que há uma desregulação nesse processo todo. Há uma condução muito incorreta por parte das autoridades sanitárias a todos os níveis com essa questão do novo coronavírus, da Covid-19. Então essa condução equivocada tem levado a todo esse quadro. E isso não vai melhorar tão cedo. Não vai melhorar tão cedo, porque muitas dessas atitudes que estão sendo tomadas são atitudes políticas. Atitudes meramente políticas. Ou atitudes de mídia, para se fazer mídia. Então, há uma combinação de fatores que levam a essa catástrofe que nós estamos vivendo no Brasil. Uma combinação. Então, no Brasil, e Feira não está fora disso aí, se testa muito pouco. Muito pouco o número de testes que se faz aqui. Muito pouco. Eu ouvi dizer hoje que o governo do estado manda para a Feira 70 PCR por dia. É muito pouco. 70 por dia é muito pouco. Deveria vir 700 por dia. É muito pouco. Então se testa pouco. Se testa pouco, se diagnostica pouco. Se dá diagnóstico pouco, em pequena quantidade, não se isola aquele portador da doença. Se você não isola o portador da doença, ele sai contaminando outras pessoas.
E se ele contamina outras pessoas, aumenta o quantitativo de doença. Aumenta o internamento. Surgem mais pessoas doentes. Surgem mais mortes. Então, são fatores importantes que não estão sendo observados. Para você sair de uma quarentena, doutores, cientistas, que andam aí nas mídias, nas televisões, nas rádios falando, existem 3 situações que precisam ser observadas e que vocês não estão observando. É a queda do número de casos, que nós não temos ainda, queda do número de óbitos e a queda do número de internações. São 3 fatores importantíssimos para poder você abrir comércio, para poder você abrir restaurante, para poder você abrir mercado, para poder você abrir feira livre. São 3 situações que você tem que observar e que não está sendo observada. Já disse, vou repetir. É queda do número de casos. Feira de Santana está caindo no número de casos? Não está, não. Não tem platô nenhum, não chegamos em platô nenhum. O platô vai se chegar quando começar a cair. Pelo contrário, nós estamos internando mais. Tanto estamos internando mais que teve que se abrir mais vaga de UTI e vai ter que abrir mais. Para de enganar as pessoas. Para de enganar as pessoas. Diminuiu o número de internação em feira? Não diminuiu. Como não tem diminuído no Brasil como um todo? São Paulo está voltando atrás. Belo Horizonte já voltou. Minas Gerais está voltando. Porque está aumentando o número de casos. São Paulo vai voltar. Já está brecando lá também. Porque nenhum desses fatores... E outra coisa, esses fatores têm que estar presentes 3 meses, durante 3 meses consecutivos. O que não aconteceu aqui. Então, são esses equívocos, são esses erros que têm levado a essa situação toda que nós estamos observando aí e que nós estamos vendo, não é? Esse quadro todo que preocupa, não tenho dúvida, não é? E a gente fica aí sem saber o que fazer ou sem saber quais são as medidas que se sabe que tem que tomar, mas não se toma. Eu disse em outro momento que essa semana o seu secretário de saúde do estado, e ontem o governador falou também, vamos internar logo. Vamos internar logo. Pacientes que têm comorbidades, estão com a doença, vamos internar. Vamos internar o mais rápido possível, para não complicar e não precisar de vaga em UTI. Isso era para estar sendo feito, governador. Isso era para estar sendo feito, secretário, há muito tempo. Não é agora, não. Há muito tempo já devia estar sendo feito isso. Há muito tempo. Não era para paciente diabético, descompensado, voltar para casa, não, e dizer, fica em casa. Não era para paciente hipertenso, complicado, voltar para casa, não. Era para estar internado. Mas não tem vaga para internar. Não tem vaga para internar. Você vê, como nós falamos há pouco tempo, no Vietnã, não morreu ninguém até hoje de Covid-19. No Vietnã, onde tem um dos piores sistemas de saúde do mundo, não morreu ninguém até agora de Covid-19. Lá não passa de 500 casos. Não passa de 500 casos de Covid-19. Não morreu ninguém até hoje. Por que isso aconteceu lá? Porque o número de testes lá é muito grande. Se testa praticamente todo mundo. É muito incisivo lá o número de testes. Se testa mesmo, todo mundo é testado. Lá chegou a desenvolver até o próprio teste criado por eles. É o que o Brasil devia ter sido feito, testagem em massa. Quando a doença surgiu logo, testar em massa. Não foi feito. Não foi feito testagem. De forma nenhuma não se testou.
isolamento. Isolamento do contaminado, daquele que está infectado. Tirar ele imediato. Mas você só pode isolar o infectado se você testa ele, porque tem aqueles que estão infectados e são assintomáticos e estão transmitindo. Esse é um grave problema que a saúde pública não consegue resolver. Porque quando chega, eles só querem testar quem tem sintomas. Olha, veja bem, não tem material para testar, então só vamos testar quem tem sintoma. E eu que sou errado em falar. Porque o cidadão chega na unidade, ele diz, eu só testo você se tiver sintoma. Se não tiver sintoma, nem fique na fila que eu não testo. Tanto assim que muitos morrem e só são testados depois da morte. Então essa que é a realidade. Então, se testasse muito, se testasse a maioria das pessoas, nós iríamos isolar essas pessoas, isolar os seus comunicantes, aquelas pessoas que estão em torno deles, fazer esse cerco de isolamento e automaticamente conter a doença. É o que deveria ter sido feito. O primeiro isolamento do doente, do contaminado. Isolar imediatamente. 14 dias. Isolar quem está próximo dele. Marido, filho, quem tiver em torno dele. E nesse isolamento, já faz o tratamento. Já faria o tratamento. Isolou e tratou. Imediatamente. Ah, não tem tratamento? Tem sim. Tem tratamento sim. Não temos vacina, que é o tratamento mais eficaz, mas temos tratamento sim. Então, isolar, tratar. E muitos desses casos já seriam internados logo imediatamente. Não mandaria para casa, não. Então seriam internados imediatamente. Não mandaria para casa para complicar, para ter falta de ar. É aí que surgiu o número grande de óbitos. E fazer o cerco sobre todos aqueles que tiveram contato com esses comunicantes, que é o que justamente deveria ter sido feito e não é feito. Tem muita gente que comunicou com o infectado e não foi pesquisado. Essa pessoa está transmitindo a doença. E aí que surgiu toda essa sistemática desse número avassalador de infectados. Falta de controle na testagem, falta de controle no isolamento e falta de controle no cerco dos comunicantes. Então, o que é que deveria ter sido feito, para ser correto? Internar logo no início aqueles infectados com sintomas e que precisassem de internamento. Aqueles que foram contactados, infectados em segundo plano e que estavam próximos, ser isolados ou em unidades do estado ou em unidade do município. Isolar lá, não sai, você tem que ficar aí porque você é contaminante. E procurar todos aqueles que em terceiro grau se comunicaram e fazer o auto-isolamento. Esse poderia ficar em casa. É muito simples. Agora, os senhores cientistas de Feira de Santana, da Bahia e alguns do Brasil não entenderam dessa forma. Fizeram, na realidade, tudo errado. Tudo errado. Agora vem dizer que tem que internar. Depois que a porteira se abriu, depois que os cemitérios estão ficando lotados, depois que não tem vaga na UTI, depois que começa a faltar medicamento para entubar paciente, aí vem essa história. Vem essa situação. Eu fico imaginando, quando chegar a época da eleição, por que não usou a tecnologia? O SMS, que é uma rede boa de tecnologia, para quem recebe mensagem de telefone. Por que não usou os apps da vida, os grupos, para poder comunicar, falar, criar grupos de controle da pandemia? Por que não chamou os artistas? Por que não chamou os artistas? Eu dei como sugestão várias vezes, contrata artista, o povo gosta de ouvir o artista. Bota o artista na televisão para fazer propaganda. Ao invés de estar fazendo outro tipo de propaganda, chama o artista. Ivete Sangalo,
Cláudia Leite. E outros aí que tem aí. Tem vários artistas que são famosos e o povo gosta de ouvir. Léo Santana. Não é? Daniela Merlo, que tem seu público. Margarete Menezes. Carlinho Brau. Chama os artistas, contrata, se não quiser vir de graça, contrata e paga para eles fazerem o quê? Até pôster. Se apresentar com a fotografia, eu quero combater o coronavírus. Artista daqui de Feira, quantos podiam ajudar nisso aí? Foram contactados? Não. E sou eu que estou errado, eu não tenho nenhuma opinião a dar. Não tenho nenhuma opinião a dar. Contrata os artistas e bota para fazer mídia. Faz uma música falando da doença, mas não é música com efeito político, não. Não é música com aquele negócio de política, não. Faz uma música, contrata uma empresa. Não vem o dinheiro para Covid-19, faz uma música. Ora, quantas eleições a gente ganha com a música? Entusiasma as pessoas. O eleitor fica entusiasmado. Tem município aí que o candidato a prefeito ganha eleição, tem estado que o governador ganha eleição por causa da música. A música empolga. As pessoas gostam de ouvir, fica na boca das pessoas a música do político. Por que não faz uma música para o Covid? Será que isso não ajudaria a propagandear por bem o Covid? Então, é preciso só ter ideias. Não precisamos só de hospital de campanha, precisamos conter a patologia, conter a doença para que isso venha a ter solução. Então são algumas situações que a gente pode estar comentando, não é? Pode estar comentando e pode dar certo. Então essa ideia dos artistas é uma ideia que eu acho que é boa, não é? É uma ideia boa. Como a gente iria botar eles na televisão, ao invés de estar fazendo lives de cachaça? Fica lá cantando música e mostrando cerveja, essa zorra toda. Mostra como é que se cura. É informação. O que o povo precisa é de informação e não está tendo. As pessoas não estão tendo. Você vê que eu não posso nem fazer uma live porque meu telefone não para. As pessoas não têm informação. Não sabem o que fazer. Estão em casa e não sabem. E continua faltando. Então bota aí esses cabras aí para prestar esse tipo de informação. E a maioria dos artistas estão sem ganhar dinheiro. Qualquer coisinha, qualquer cachê ajuda eles também. Mas faz uma coisa profissional. Como a gente faz campanha profissional, contrata a empresa para dar uma roupagem, né? Mudar a coisa, falar que a gente vai fazer. Faz agora no Covid-19, gente. Faz no Covid-19 também. Não é? Então, quantas coisas tem aí para fazer? Então, eu queria fazer esse desabafo hoje, porque isso está batendo na minha cabeça. Está batendo, não é? Então, ideias tem várias. Não é? Já pensou? Você botar um artista famoso no horário nobre da televisão para falar sobre Covid? Como vai ser bom? Mas não. Vamos falar só de hospital de campanha. Vamos falar só de quantos internou hoje. Vamos falar só que compramos isso, compramos aquilo, e aquilo outro. E não resolve o problema. Agora, para resumir tudo isso aí, eu quero falar dessa situação realmente, que a gente está passando agora, esses dias, que é a questão do frio, né? O frio, o Covid-19, a doença Covid-19, o SARS-CoV-2, na realidade, temperatura não é para ele. Ele não tem problema de temperatura. Não é? Mostrou isso, começou lá na China, foi em dezembro, nós estamos hoje em julho aqui no Brasil e ele está aí. Mandando zorra, indo para frente, não é? E tá nessa situação aí, então continua. Agora, o vírus gosta realmente de umidade. Eu não tenho dúvida que esses dias aí a coisa vai piorar. O vírus gosta de umidade, não é?
Aquela umidade que favorece a perpetuação do vírus, não é? Então, esse tempo chuvoso possa ser que aumente, né, a quantidade da Covid-19, né, a proliferação do vírus. A questão das doenças respiratórias, que eu quero concluir com isso, é muito importante. Muito importante porque está diretamente relacionado com a Covid-19. Normalmente essas doenças respiratórias são doenças crônicas. O paciente que tem a doença respiratória é uma doença crônica, não é? A asma, ela se torna uma doença crônica com o passar do tempo, o asmático. Ele está usando aí broncodilatador, ele está usando corticoide cronicamente, não é? Às vezes ele precisa de hidratação. Então é um doente normalmente que já é crônico. O fumante também é outra preocupação. Inclusive hoje parece ser uma coisa mais direcionada ao fumante. Os fumantes, eles são potenciais portadores de Covid-19, de casos graves de Covid-19. Toda vez que um fumante pega a Covid-19, ele se torna um paciente grave, porque ele já tem os pulmões comprometidos. A nicotina já destrói ali o pulmão. Então são pacientes que já têm um potencial grave de adquirir a complexidade da doença e já há hoje um trabalho para descontaminar esses pacientes da nicotina e também apoio psicológico, porque é fundamental para os pacientes que adquirem a Covid-19. Então são pacientes que apresentam asma brônquica, são pacientes que têm a telectasia, são pacientes que têm a bronquite, são pacientes que têm, como já disse, que fumam muito, não é? São pacientes que apresentam complicações dessa natureza e que automaticamente isso pode trazer problemas sérios, né? Problemas de complicações e que acabam no final comprometendo esses pacientes de uma forma bem complexa. Então é preciso ter um cuidado maior com esses pacientes. E o que é que a gente fala? O que é que a gente tem a comentar sobre isso? O que tem a comentar sobre isso é o seguinte: fuja de pronto-socorro. O paciente com doença respiratória, nesse momento, fuja de pronto-socorro. Fuja de UPA, de PSF, uma crise aguda nesse momento, de uma doença respiratória, seja ela qual for, uma alergia, qualquer situação como essa, fuja de pronto-socorro, porque lá pode estar a complicação para você. Lá pode estar a Covid. Lá pode estar o vírus, o SARS-CoV-2. E se esse vírus pegar em você com uma doença respiratória, isso pode se tornar uma coisa muito grave. A doença respiratória mais complicada nesse momento, de chuva, de frio, é a gripe. É a gripe comum. É a gripe causada pela influenza. Por isso o governo agiu de uma forma até correta, antecipando a vacina. A vacinação que foi feita. Não é? A vacinação. Então, essa vacinação foi fundamental. A coisa tivesse pior. Muito pior. Então, o vírus mais frequente nessa época de inverno, outono, inverno, já é o vírus da gripe. Se você somar o vírus da Covid, que é um rotavírus, não é? O SARS-CoV-2, com o vírus influenza da gripe, a coisa pode se complicar. Por isso eu tenho alertado as pessoas: cuidado você que teve a Covid, você não pegar a gripe de novo. Porque você pode não pegar a Covid novamente, porque não se tem muita história sobre isso ainda, e se estuda, mas se diz que a gente pode ter uma imunidade aí de 6 meses, 1 ano, mas você pode pegar o influenza. Pegar a gripe comum. E pegar a gripe comum nesse momento para você que teve Covid não é uma coisa boa. Por isso eu digo, vamos continuar fortalecendo nossa imunidade. Sucos, detox, como nós apresentamos ontem. Tomar suas vitaminas. Continuar tomando. Não para não. Tomar seu probiótico. E ter cuidado. Cuidado com esse frio. Vestir sempre agasalho. Ao ir para a rua. Tomar muito líquido. Essa época de frio é importante tomar muito líquido. Hidratar, tomar mais líquido do que você tomava antes.
Não aglomerar é outra situação importante. Não participar de aglomeração em hipótese alguma. Alerta para os pacientes curados. Não para. Alerta para os pacientes curados de Covid. Continuem fazendo as coisas que você fazia no isolamento. Não é na quarentena, é no isolamento. Se for para a rua, use máscara. Essa questão de máscara, tá? Eu rogo às pessoas que deixem eu terminar a live, pelo amor de Deus. Depois eu falo com todo mundo. Então, o que é que acontece? É importante continuar usando máscara. Hoje eu tomei conhecimento também que no presídio já tem um surto. Porque não é só o detento, é quem vai visitar ele, é quem está trabalhando com ele. Então, é muito importante que vocês continuem nessa questão. O isolamento social, nesse período de chuva, nesse período de frio, é outro problema. É outro problema. Vejam vocês o quanto uma coisa, um problema pode gerar outro nesse momento. É complicado, é muito complicado, é difícil. Por que é que eu chamo a atenção para isso? Porque quando você vai para o isolamento, quando você vai para o isolamento social, quando você vai ficar em casa, no frio, o que é que você faz? Fecha tudo. Fecha a casa toda, fecha a janela, fecha a porta. Não tem ventilação, isso é ruim. Tem que haver essa troca de ventilação, tem que entrar ar e sair ar. O ar tem que circular. Porque se o ar não circula, quem vai circular lá dentro com ele é o vírus. Seja o vírus da gripe, seja o vírus da Covid. É por isso que eu digo às pessoas, eu botei meu pai no isolamento. Teve uma hoje que me disse, vou botar ele como se fosse numa cadeia. Peraí, gente. Cadeia para portador de Covid em casa? Não é isso. Não é isso que vai resolver. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas. Alerto aos pacientes crônicos. Alerto aos pacientes crônicos. Portadores de Covid. Portadores de Covid. Crônicos respiratórios. Continuem tomando sua medicação. Não para de usar a medicação. A medicação não pode ser interrompida. Se você toma remédio para asma, continue tomando. Eu tenho alertado isso. Porque a crise de asma, ou a crise respiratória aguda, a bronquite, a faringite, por exemplo, ou qualquer patologia que leve você a uma emergência nesse momento, não é coisa boa. Fuja de nebulização. Fuja de nebulização. Nesse momento, fazer nebulização em unidade de saúde é quase que dizer: traz o vírus para cima de mim. Me contamina de Covid. Porque está infestado. Então você não pode fazer nebulização nessas unidades de saúde. Agora, comprar um nebulizador, eu até olhei hoje, numa farmácia, é 200, 300 reais. Um nebulizador. Então nós não temos. Poderia ter sido criado um local para atender só paciente. E existe isso. Porém, nós não temos eficiência nesse momento para resolver esse problema. Então, é muito importante que essas medidas sejam adotadas. O doente com doença respiratória deve e alerto não ir às unidades. Converse com o seu médico, faça contato com o seu médico. Então, às vezes o médico não quer atender nesse momento, ele está atendendo por teleconsulta. É um direito dele não querer atender, mas ele pode lhe orientar. Você está entrando numa crise asmática agora, por causa do frio. O frio predispõe a isso, porque a umidade baixa, nós perdemos contato com os nossos cílios, os cílios que estão protegendo, tanto nasal como no próprio pulmão. Os cílios perdem a sua motilidade. E os cílios perdendo a sua motilidade, há uma facilidade do ar entrar mais frio e com isso contaminar. Então fale com o seu médico, liga para ele. Não fumem, quem puder não fumar agora, ou tiver essa condição de suportar isso nesse momento, parem de fumar. Parem de fumar. Eu não largo de jeito nenhum, prefiro a morte. Bom, aí, felizmente. Mas é muito importante. Então eu alerto esse período de frio. Tomem todos os cuidados. Pessoas que têm alergia,
principalmente a alergia a ácaros, a poeira. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco nesse momento. É fundamental se proteger. Produtos que lhe dão alergia, que você já reconhece, fuja deles. Porque um surto alérgico agora, para levar a um hospital, não é coisa boa. Não é? Porque eu tenho visto aí, ainda há pouco eu falava com uma enfermeira, que me passava o número de um paciente para eu ligar para ele, para a família dele. Esse paciente entrou no hospital com uma doença e pegou o Covid. Ele não tinha Covid. Ele chegou com uma patologia cardiológica, e agora está com Covid. Então, é essa a situação. Fujam de hospital, fujam de posto de saúde, fujam de unidade básica de saúde, fujam desses locais de atendimento se você tem doença respiratória. Porque todo mundo já sabe que o vírus tem uma predileção pela árvore respiratória. Então era isso que eu queria falar hoje de noite. Era isso que eu queria comentar. Não é? Se ficou alguma coisa aí sem ser dita, já falei da hidratação. Cremes também podem ser usados para hidratar a pele. É importante nesse período frio, não é? Os agasalhos, já falei, manter os ambientes arejados, não é? Nada de se trancar. Então, são situações importantíssimas que devem ser observadas nesse momento. E é fundamental que se tome essas atitudes, né, para evitar o desenvolvimento dessas doenças respiratórias que podem levar à internação. Se não tiver jeito, você não vai morrer em casa, né, com falta de ar, por uma doença que não é doença respiratória. Procura uma maneira de ser atendido sem entrar em contato com Covid. O problema hoje é que qualquer lugar que você vá, por mais que se diga que aqui não tem Covid, tem Covid. A facilidade da transmissão do vírus é muito grande. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.